Ok, já estamos ao vivo aqui pela Rádio PCN e também pelo videochat do Portal Arcos. Agradecer a você que já está acompanhando a gente aí pelo videochat. Você pode participar conosco aqui pelo telefone 3351-1380 e também pelo MSN da Rádio PCN, que é radiopcn3@hotmail.com. Agradecer o pessoal aí que assistiu o videochat da semana passada. Nós tivemos aqui a presença do Dr. Wellington e realmente até hoje a repercussão tem sido muito bacana, o pessoal comentando aí e falando que gostou muito da entrevista. Então, todo mundo aparecendo aí. O Renato está me lembrando aqui que na semana passada foi o João Paulo, mas também fantástica a entrevista com o João Paulo, porque é um assunto muito importante, sabe, Baiano? Que no dia 28 agora nós teremos a entrega do mérito empresarial, que vai ser lá na Olímpia, né? No Olímpia. Então, trouxemos aqui o pessoal, o João Paulo, para falar sobre isso. Gente, hoje estamos recebendo aqui, era para ter sido o primeiro programa, né? Estava combinado já no primeiro programa a gente recebeu o prefeito aqui para inaugurar o nosso videochat, mas o prefeito estava ocupado, né, prefeito? E pediu que a gente deixasse um pouco mais para frente. Então hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui o prefeito Claudemir, né? Mas podemos chamar ele de Baiano, porque ele até faz questão. Então, Baiano, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho, né, para o pessoal sobre as suas realizações, sobre o seu governo, né? Primeiramente, cumprimentar o pessoal aí e eu gostaria de bater um papinho aí com você e vamos falar um pouquinho sobre as suas obras e sobre o que você tem de plano ainda para o próximo ano e o final desse ano aí. Boa noite para você. Boa noite, Jaime. Boa noite ao Renato, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu fico muito feliz de vir aqui na sede do portal e saber que hoje nós já dispomos dessa importante ferramenta, que é a internet e também a imagem, né? Já que a Arcos a gente ainda não tem a nossa TV própria, né? Então hoje vocês de maneira pioneira estão saindo na frente aí de colocando, né, essa possibilidade da entrevista ao vivo e que as pessoas possam estar acompanhando de suas casas através de seus computadores, ou onde quer que estejam, né, acompanhando mundo afora aí o que a gente vai estar tratando aqui. Então fico muito feliz, né, de poder estar participando aqui. Fico muito feliz de Arcos hoje dispor dessa importante ferramenta da comunicação para levar as informações e também a imagem até os nossos cidadãos e cidadãs e também o cidadão arcoense e cidadã arcoense que está aí nesse mundo de Deus, né? Às vezes até no exterior, que pode estar nos acompanhando nesse momento. E a gente quero te deixar bem à vontade, né, para tratar dos temas que você julgar necessário e que sejam importantes para quem está nos assistindo. Ok, Baiano. O pessoal, mais uma vez, falar para o pessoal aí que pode participar, pode mandar pergunta, não precisa ficar acanhado, né, Baiano? De jeito nenhum. É porque é o prefeito que está aqui que precisa ficar acanhado, pode participar e perguntar, se quiser fazer pergunta aí para o Baiano a respeito do seu governo, a respeito das obras e de alguma coisa que você ainda queira que o prefeito faça, é o momento, é a oportunidade, né? Porque na verdade você está olhando cara a cara para o pessoal, então vai ficar um pouco mais difícil negar alguma coisa, não é isso? Fica à disposição. Baiano, vamos falar um pouquinho da sua trajetória para a gente iniciar. Você começou na vida política aí logo cedo como vereador, né? E já era um professor e resolveu entrar na política. Como que se deu essa história sua, essa ideia sua de mexer com política, de trabalhar com política e de ser um político? Bom, Jaime, na verdade, meus pais nunca mexeram com política, meus avós nunca mexeram com política. Todo mundo sabe, eu fui criado ali na Vila Boa Vista, sou filho da Dona Dersa, que todo mundo conhece, sou filho
Tom e Mascate, né? O papai criou a gente vendendo roupa, mascateando roupa. Eu fui criado ali na vila. Naquela época a gente trabalhou em olarias quando criança, depois mais na fase adulta também. Pude pagar o meu colégio Dom Belchior, né? Trabalhando de servente de pedreiro e fazendo várias atividades. Então logo eu concluí o meu curso aqui no Dom Belchior. Na época que ainda não tinha o curso técnico, eu fiz o curso técnico de Química na cidade de Divinópolis. Aí já fui para o mercado de trabalho, né? Fiz estágio aqui na época, o Dr. Carvalho, sou muito agradecido a ele, ao Cláudio, a Cleusa, pessoal que gerenciava a Arcal naquele tempo, me deram o estágio, né? Aí eu fui para o mundo industrial. De lá eu fui para a Camig, depois fui para a White Martins e acabei ficando lá 6 anos trabalhando como técnico químico. E paralelo com isso, né, eu mexia com esporte ali na vila, no time da vila, aquelas coisas. E a Regina, ela era secretária do Plástico na época, a doutora Regina, advogada conceituada aqui na nossa cidade. Ela era secretária do prefeito Plácido naquele mandato de 83 a 88. Ela viu em mim alguma possibilidade de liderança e pediu ao pessoal do partido, do prefeito naquela época, que me procurasse para fazer a minha filiação, e eu acabei fazendo a filiação. E depois veio o período das eleições de 88, me chamaram para ser candidato a vereador. Eu fui, né, a convenção foi lá no Tio Patinhas antigo, até o Tio Adolfo, eu tinha que jogar uma partida de futebol e acabou, eu não pude ficar até no final da convenção. O Tio Adolfo foi, pegou o meu número, até lembro, era 15.635 como vereador, e o PMDB era o partido mais forte daquelas eleições, só tinha nomes fortes, e eu acabei me filiando naquele partido sem saber, né, que ali estavam as feras da política que iriam disputar as eleições de vereador. Bom, aí veio a eleição, eu me candidatei, né, e tive a sorte, entre 21, próximo a 21 anos, eu tive a sorte, da primeira vez que eu votei em mim mesmo, né, para vereador, e acabei me elegendo vereador, graças à generosidade do povo de Arcos, como vereador mais votado naquelas eleições. Então foi uma grande surpresa, né? Porque o pessoal lá na vila me conhecia bastante, Vila Santo Antônio, mas na cidade nem tanto. Mas nessa época eu já tinha a minha primeira turma como professor. Eu ainda não tinha faculdade, mas já ministrava aula lá no colégio Dom Belchior. Bom, aí eu fui exercendo o mandato de vereador, trabalhando na White e também fazendo a minha faculdade. E veio a reeleição, eu novamente me candidatei a vereador em 92, novamente, graças à generosidade do povo de Arcos, eu fui o vereador mais votado de novo, né? Fui presidente da Câmara no primeiro mandato, fui presidente da Câmara também no segundo mandato. Aí terminei o mandato, esse mandato eu cumpri ele com o Plácido de prefeito. O primeiro mandato eu cumpri com a dona Hilda de prefeita. Terminou o meu mandato, segundo mandato de vereador, eu não quis me candidatar mais a vereador. Eu acho que as coisas que eu tinha que fazer como vereador, eu já tinha feito aquelas coisas, a participação, a contribuição que eu podia dar como vereador, já havia dado. Aí eu falei, não vou candidatar mais a vereador. Aí acabou que acabei apoiando a dona Hilda, era do grupo dela, a dona Hilda ganhou a eleição, foi ser prefeita, trabalhei com ela um certo tempo, e depois, né, saí da prefeitura, e aí decidi, né, a fazer uma carreira solo. Aqui em Arcos tinha duas correntes políticas muito fortes, a do Plácido, liderada pelo ex-prefeito Plácido Ribeiro Vaz, e tinha outra liderada pela dona Hilda. Então eram os dois polos da política de Arcos. E eu comecei a pensar se eu fosse esperar o apoio de uma dessas alas, que eu não faria uma carreira política. Aí eu decidi tentar a carreira solo, como eu já disse anteriormente.
Na eleição de 2000, nós éramos 5 candidatos. Era o Lécio apoiado pelo Plácido, o Dr. Roberto Dias apoiado pela administração, pela dona Hilda, o Catitu, que era presidente da Câmara na época, e o seu Paulo Marques na qualidade de ex-prefeito. E eu entrei ali, né, sem ter cargo nenhum. Acabei chegando em terceiro lugar, né, com a votação de 3.500 votos próximo a isso. Em 2004, eu me candidatei a prefeito, né, e nós pegamos uma barra muito pesada, que era o Plácido como prefeito, candidato a prefeito, com apoio da prefeitura, que na época o Lécio era prefeito, e a maior liderança da ala da dona Hilda era o Dr. Roberto Dias, que foi ser vice do Plácido. E aqueles vereadores de maior destaque na cidade e candidatos, todos também estavam apoiando. E a gente foi para a campanha e nós acabamos, ao final, conseguindo 47% dos votos, que foi uma votação muito expressiva naquela época, né? Bom, em 2008, né, quis Deus, a gente com um pouco mais de maturidade, quis Deus, né, que fosse naquela eleição que a gente conseguisse atingir o objetivo de ser prefeito de Arcos. Então, para mim, é uma honra, né, eu saindo lá da Vila Boa Vista, onde que eu continuo morando até hoje, sendo pedreiro, servente de pedreiro, sendo engraxate, cheguei a vender jabuticaba na rua, a gente ia lá no Pedro Tropeiro, na Dona Manuela, e a gente apanhava lá a jabuticaba, saía com uma cesta, né, uma cesta no braço, e com 1 litro, e vendia 1 litro de jabuticaba. Também trabalhei com meu pai na roça, né, mexendo com lenha, com carvão, essas coisas, e a gente ter conseguido chegar, né, a esse cargo tão importante que é de ser prefeito da nossa cidade. Então eu acho que eu só tenho a agradecer a população de Arcos, que sempre foi muito generosa comigo, me dando essa grande honraria. Então a gente trabalha com muito afinco, dia e noite, todos os dias da semana, para tentar retribuir em forma de trabalho essa oportunidade tão significante que o pessoal de Arcos nos deu. Baiano, achei bacana você falar aí dessa convenção que você participou lá no Tio Patinhas, e você citando aí que seu tio Adolfo, né? E o pessoal que às vezes não sabe, o tio Adolfo que ele está falando é meu avô, que então teve uma participação importante, né, nos seus primeiros passos aí. Isso é bacana, né? O tio Adolfo, ele é pai do Adão. O Adão é muito conhecido, que ele foi operador daquela pá carregadeira da prefeitura durante muitos anos, né? E o tio Adolfo, pai do Adão, pai do Osmânio, né? O tio Adolfo da Tifranese. O tio Adolfo era da diretoria do andar de cima do PMDB. Isso aí. Né? Então ele estava acompanhando, ele era do diretório do PMDB, e o tio Adolfo foi lá e levou o meu número lá. E eu tenho esse número escrito, né, de forma manual, que alguém escreveu para o tio Adolfo, 15, bem grandão, no 15.635, e eu tenho na minha carteira até hoje, que é uma relíquia, né, tanto para lembrar do meu primeiro ato político, vamos dizer assim, e também lembrança do tio Adolfo, né, que foi uma das pessoas que me encaminhou na política. Então por que você acha que eu gosto tanto de política assim? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Você falou muito bem aí da sua trajetória. Acho que às vezes muita gente não sabia, né, de tudo isso. Acho que eu me lembro, você nunca falou isso tão detalhadamente em outros lugares. Não, né? Nunca. Baiano, com relação às obras, o seu governo já está aí próximo de 3 anos, né? E a gente vê obras em vários lugares, então é importante, acho que, se aproveitar esse espaço aqui até para fazer um balanço desse trabalho, né? Às vezes o pessoal não vê as coisas no dia a dia, mas é importante estar citando. Um detalhe que a gente observa, a questão das aberturas de rua, que você parece que preza bastante essa questão de abrir caminho e de ligar, às vezes, um pequeno trecho. Recentemente eu vi um lugar que o pessoal da prefeitura fez um aterro ali no Olaria e abriu uma rua que era um lugar bem íngreme, tinha um problema de uma água pluvial, né? E que conseguiu resolver. O que você tem de balanço positivo nessa questão de abertura de ruas? Jaime, eu acho que ruas sem saída é muito ruim.
Quando você chega numa rua e a hora que você chega lá no final não tem como você prosseguir, você tem que dar ré no carro e tudo. Se a pessoa estiver de a pé, tem que fazer meia volta e procurar um lugar para estar saindo daquele ambiente. Bom, o projeto de abertura de ruas, na verdade, ele começou como um prosseguimento do projeto das avenidas sanitárias. O projeto das avenidas sanitárias começou lá no primeiro mandato da dona Hilda. Ela e o doutor Maurício fizeram um grande projeto, contrataram uma empresa muito importante em Belo Horizonte para fazer o projeto das avenidas sanitárias. Então, lá para 1990, por volta desse ano, né, o doutor Maurício já tinha na cabeça exatamente o que a gente vê hoje. Embora o doutor Maurício e a dona Hilda nem estejam mais aqui entre nós, eles tiveram essa visão de futuro. Fizeram o projeto naquela ocasião, mas naquele primeiro mandato da dona Hilda, ela não teve como dar prosseguimento nele. Depois, o mandato do Plácido também não teve como progredir nesse projeto. No segundo mandato da dona Hilda, ela já fez uma boa parte desse projeto, que foi a canalização dos rios, né? Começando o polo esportivo, onde o pessoal chama da Biquinho, e indo até a Rua Alves da Silva, fez ali os canais e deixou ali quase que uma estrada ao lado, né? Bom, e fez também o Parque Aquático, que faz parte integrante desse projeto. Depois veio o prefeito Lécio, né? E já pôde urbanizar aquela Avenida Sanitária 1, né, fez o asfaltamento, fez ali aquele jardinamento e concluiu aquela primeira etapa e fez também a ET, onde que ela se encontra. Veio o Plácido em seguida e fez a Sanitária 2, né? Ele pegou ali os canais na Rua Alves e levou até o Dr. Moacir Dias de Carvalho e fez toda a pavimentação, a iluminação, os passeios ali na Avenida Sanitária 2. E coube a nós, né, interligar a Augusto Lara, o centro, até a Avenida Sanitária 2, que nós abrimos a Rua São Geraldo, que foi uma das primeiras, né, que a gente fez essa abertura, que era uma reivindicação muito antiga, através Nossa Senhora do Carmo, ali no Crioulo, aquela rua que desce do almoxarifado antigo, e também a Coronel Zé Ribeiro, que era uma antiga reivindicação. Com isso, nós estendemos o centro, que antes só ia até a Augusto Lara, passou a ir até a Avenida Sanitária. E nós tomamos gosto por abertura de rua. E aí nós desenvolvemos o projeto Caminho Livre para o Progresso. Aí nós fomos lá para o bairro São Vicente, abrimos 7 ruas no bairro São Vicente. Rua Aracaju, Rua Bahia, Rua Major Valeriano Macedo, ali onde que é o asilo, né? Cortamos ali em 4 quarteirões, abrimos a Rua Campos, a Rua dos Pampas. A gente foi lá na vila, a vila onde que eu fui criado, eu lembro, que a gente ia e não tinha como sair. Às vezes a gente tinha que pular um muro ali no fundo da vila para ir trabalhar nas olarias. 5 horas da madrugada, a gente estava lá pulando um muro ali para trabalhar nas olarias do Panófilo, do Cuecão, que eram logo ali atrás. Também conseguimos, né, a abertura daquelas ruas, a Minas Gerais, aquela rua do Crioulo logo atrás ali, Nossa Senhora do Carmo, a Lucas Luiz de Faria, a gente melhorou e também pavimentou e tal. Lá no bairro Esplanada, nós conseguimos abrir uma rua importante lá, que é aquela marginal de quem vem de Formiga. Lá no São Judas, também nós abrimos umas 2 ou 3 ruas ali, interligando o bairro naquela marginal, lá no bairro Olaria. Então, eu acho que a abertura de rua, ela permite uma valorização dos imóveis ali naquela imediação. Uma casa numa rua sem saída, ela vale tanto. Quando você abre a rua, ela dobra de valor. Aqui no São Vicente, há um tempo atrás, se comprava casa ali com um valorzinho muito baixo, né? Hoje, o bairro São Vicente, com as aberturas de ruas, ganhou ali uma conotação de centro. E realmente o bairro São Vicente está no centro. E ganhou uma valorização muito grande. Então, eu acho que a abertura de rua tem esse valor econômico, né, no mercado imobiliário, mas também já, as aberturas de rua permitem um fluxo maior de veículos. Eu costumo dizer que Arcos, principalmente o seu centro, ele foi construído quando Arcos tinha uns 4 carros
parece que era do Dr. João, do pai do Dr. Sebastião, né, marido da dona Vera, professora de educação física, o pai do Taquinho, o Miro, parece que eram uns 3, 4 carros. Né? Hoje eu nem sei quantos carros tem no município. Me parece que mais de 15 ou 17 mil, não tenho certeza. Eu também não tenho por aí. Eu não tenho essa conta certa, mas são muitos carros. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para dar maior fluidez no trânsito, né? Eu acho muito importante. As aberturas de ruas colaboram muito com isso. Ok. Baiano, vamos dar um retorno só para o pessoal que já está assistindo a gente aqui, né? E senão eles vão ficar pensando que a gente não está dando atenção para eles, né? Então vou interromper um pouquinho e vou responder. E primeiramente mandar um abraço para todos que estão lá conectados, né? Tem uma pessoa lá que está aqui com o sobrenome, com o codinome Gil. Ele está assistindo a gente lá em Goiânia, né? É um arcoense que está lá. O arcoense não dá para saber se é homem ou mulher, mas é um abraço para todo mundo, o pessoal de Goiânia. Tem muita gente, muito arcoense espalhado aí por esse Brasil, né? E essa pessoa está acompanhando a gente lá. Também um abraço aí para o Leandro. O Leandro fez uma pergunta aqui, daqui a pouquinho vou te passar essa pergunta. A Beth, a Rúbia e a Miriam também está vendo a gente lá, e o André Paim. Né? O Paim é nosso locutor aqui, sempre acompanha a gente. Então, Baiano, aproveitar aqui até a pergunta do Leandro. É uma pergunta até bacana, acho que, na verdade não é a pergunta, ele também está fazendo um pedido. Ele está dizendo que a questão lá da passarela que tem ali ao lado do Sebrae, né, do Jardim Bela Vista, e ele está falando que usa a passarela lá para vir para a faculdade, mas que tá escuro, está precisando de uma atenção especial lá. Então, se puder dar um retorno para o Leandro lá, acho que é bacana, né? É uma coisa simples de atender, né? É o André? Não, é o Leandro. Leandro, né, dizer para o Leandro, né, não sabia que era tão visto, né, o seu programa. Parabéns, né, e mundo afora aí. Bom, mas dizer, Jaime, ali, desde que a gente assumiu o governo, a gente tem a preocupação com aquela passarela. Tinha um senhor que morava ali, o Zé Piriá, mecânico. Então, às vezes, as pessoas passavam ali, jogavam pedra no telhado dele, aquelas coisas. E a gente chegou, eu até acredito que deve estar funcionando, colocar uma lâmpada em cima da cobertura daquela quadra da escola lá, Julieta Ribeiro da Fonseca, para clarear um pouco mais. Mas o pessoal é danado, só. Eles atravessam ali de moto, a gente já colocou uns biombos ali para ver se inibia isso, né? Isso. E acaba as pessoas cometendo, né, essas irregularidades aí, acaba prejudicando, né, outras pessoas. O transpor da linha, que é o objetivo daquela passarela. Mas vou pedir o meu pessoal para dar uma olhada lá. Inclusive, essas passarelas tem um problema que até foi resolvido, não sei se voltou, que é a questão do pessoal passar de moto, né? Que também foi colocado uns trilhos lá. Eu lembro que a gente até fez matéria lá, mas o pessoal é difícil, né, Baiano? Tem que estar sempre atento. Lá ficar atento. Foi instalada uma passarela nova também lá no corte ali do Jardim Bela Vista, né? Que também me parece que o pessoal anda passando de moto lá. Então essa questão aí é fácil de resolver, né? A questão mais simples. Mas o pessoal fica sempre feliz, né? Quando você liga um lado ao outro, seja numa passarela, seja numa rua, né? Aqui o Gil tá mandando um abração para você aí e falando que admira muito você, essa pessoa que está lá em Goiânia, que bom. Um abraço ao Gil. O trabalho do Baiano. Tem uma outra pergunta aqui. A Lívia está falando que estuda na escola da Vila e está perguntando quando que você pretende começar as obras lá da quadra, que ali do lado ali da Vila Boa Vista. Tem uma previsão? Bom, Jaime, primeiro dizer o seguinte, que a escola da Vila, a escola onde eu estudei, fiz o meu primário lá, é uma das poucas escolas que não tem quadra no município. As escolas municipais todas têm. Até eu tive a honra de cobrir a quadra da escola da Roça do São Domingos, também a lá do Boa Vista, aquela do Dorvini, também a quadra aqui do bairro Brasília. Nós cobrimos essas quatro quadras. E ali na vila não existia, a vila é muito espremidinha, né? As casas bem próximas. Até porque é um bairro antigo, né? Um bairro antigo, um dos mais antigos da cidade. Então o que nós fizemos? Nós tivemos que comprar uma casa ali na esquina,
depois derrubar aquela casa, né? E ali vai dar um centro de convivência, uma quadra de porte menor, bem parecida, um pouco maior do que aquela da APAI, né? Mas é pretensão nossa de estar começando essa quadra, era para começar nesse final de ano. Mas nós tivemos problema de orçamento. Se a gente não começar nesse finalzinho de ano, a gente começa logo no início do ano que vem, né, do 2012, para fazer a quadra, que vai ser mais ou menos no poste daquela quadra da APAI. Vai servir muito ali para a comunidade da vila toda, né, para fazer ali as suas atividades físicas, jogar um futebolzinho, mas preferencialmente no horário de escola, de educação física, vai servir para a escola e também para alguns eventos da escola fora de educação física. Acho que vai ser mais um centro de convivência junto com a parte esportiva. Se Deus quiser, para o início do ano a gente deve começar. Tem uma pergunta aqui, até do Jaiminho. O Jaiminho está lá em BH, está assistindo a gente lá. Dá um abração para o Jaiminho aí. Sempre está acompanhando as entrevistas lá, até para dar uma canja para o pai aí, né? Porque senão, se ele não assistir, fica difícil, né? Mas o Jaiminho está fazendo uma pergunta. Na comunicação. O Jaiminho está fazendo uma pergunta interessante, acho que até dá para a gente falar de um assunto que a gente tinha colocado em pauta aqui. Ele está perguntando a questão do curso de engenharia aqui em Arcos, né, que é uma cidade que tem uma renda, que é baseada toda na indústria. Se você tem alguma intenção, né, de implementar alguma coisa nesse sentido, um curso de engenharia ou alguma coisa. Você já conseguiu viabilizar alguma coisa nesse sentido, Baiano? Bom, Jaime, um abraço ao Jaiminho. Eu dei aula para ele no Colégio Dom Belchão, um bom garoto, né? Já está bem adiantado no curso de engenharia, não está? Tá quase terminado. Opa, que bom. Ele estuda no Cefet. Bom, dizer para o Jaiminho, né, é que semana passada, na terça-feira, eu saí daqui 4 horas da manhã, fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente fez uma conexão lá para Brasília, resolvemos nossas coisas em Brasília e voltamos para BH e 10 para meia-noite eu estava aqui em Arcos de novo, que eu tinha uma reunião importante na quarta-feira. Mas essa ida em Brasília ela foi muito proveitosa. Eu tive lá reunido com o deputado Reginaldo Lopes, né, que é presidente do PT Mineiro, um dos deputados federais de Minas mais conceituados, é do partido da nossa presidente, e eu acertei com ele, e ele acertou com o Dr. Caio Bueno, que é o reitor, era o Cefetes, hoje é o Instituto Federal de Minas Gerais. E nós acertamos, através da liderança do deputado Reginaldo Lopes, né? Nós acertamos lá a vinda do deputado Reginaldo Lopes e também do Caio Bueno, Dr. Caio Bueno, que é o reitor do antigo Cefet, né? Hoje, volto a dizer, Instituto Federal de Minas Gerais. Eles vão estar aqui dia 3, possivelmente deve ser na Casa de Cultura, às 16 horas, reunindo com lideranças aqui de Arcos, com a gente, para a gente tratar de trazer o Cefet aqui para Arcos. Vamos dizer Cefet, que eu acho que fica mais fácil do pessoal entender. Então, a princípio, gente, nós devemos estar funcionando aqui o ano que vem, se tudo correr bem. É claro, o que depender de nós vamos fazer, mas depende do próprio Instituto Federal de Minas Gerais, né? A gente vai tentar colocar aqui, a princípio, cursos técnicos em extensão do Instituto Federal de Minas Gerais, e depois isso deve progredir para curso de engenharia e para cursos superiores. Então, esse é o primeiro passo. Se Deus quiser, se tudo correr bem, nós vamos ter o Cefet aqui em Arcos no ano que vem, se tudo correr bem. Eu volto a dizer, não é uma coisa que só depende de nós, né? Mas o município vai imbuir, né, e vai evitar todos os esforços para isso, né? E, se Deus quiser, a gente conseguindo essa extensão avançada aqui para Arcos, mesmo que seja cursos técnicos a princípio, eu acho que muito rapidinho vai evoluir para cursos superiores. E olha que quem faz curso no Cefet, seja técnico, seja de engenharia, é olhado de forma diferenciada pelas grandes indústrias e tem uma facilidade muito grande de ser inserido no mercado de trabalho. Pessoal, isso aí é uma notícia boa para todos os arcoenses aí, né?
que realmente, igual o Baiano está falando, não depende só dele, mas plantou uma semente, né, Baiano? Já tá. Vamos torcer, né? Claro, e desde já vamos aproveitar, né? A gente pode dizer que a audiência do programa... Audiência, é audiência. Eu não sei como que lida, né? Mas essa audiência grande e essas visitas grandes, né, no site aqui do Portal Arcos e da PCN, né, aproveitar para convidar o pessoal para dia 3, então, está na Casa de Cultura às 16 horas, onde a gente vai estar discutindo a instalação do Cefet aqui, com a presença do deputado Reginaldo Lopes e também com o reitor, Dr. Caio Bueno. Bacana. Aqui, a Gildete está participando lá de Goiânia, né? E está falando aqui, ó, parabenizando você pela administração, né? E dizendo o seguinte, dizendo que é uma emoção muito grande, tá vendo você lá, né? Que admira você bastante. Então que é uma emoção bacana, tá vendo a gente lá em Goiânia. Isso aí são os frutos da internet, né, Baiano? Graças a Deus. Possibilidades que a internet traz para nós, né? Mas voltando às perguntas aqui, construção de praças, né? O prefeito tem investido em várias reformas de praças, né? E também construção de outras, né, Maia? Essa questão é importante. Você acha que qual que é seu pensamento em relação a essa questão das praças, né? Que é um local das famílias, é um local também que reúne, né, os moradores daqueles bairros, né? Gêmeo, eu não sei se é porque eu fui criado ali pertinho da pracinha da Vila, famosa pracinha da Vila. Tradicional. Eu vejo assim a construção de uma praça de uma forma muito importante. Primeiro, no lugar onde é reservado para se construir uma praça, se não construir a praça, fica ali para o pessoal fazer coisas que não deve, né? E até às vezes até jogar entulho, essas coisas todas. E quando a gente consegue a construção de uma praça, valoriza muito aquele loteamento, valoriza muito aqueles imóveis ali no entorno da praça. Nós já construímos próximo de umas 10 praças. Construímos uma praça muito bonita lá no Sol Nascente. Ela até tinha um pé de piqui, um pé de jatobá, acho que um pé de óleo, né, nativo. Então valorizou muito uma praça de 2.500 metros, que valorizou muito aquele local. Construímos uma praça. Aí o pessoal falou assim, a praça mais bonita aqui da cidade. E de repente nós construímos uma lá no bairro Planalto. Aí o pessoal falou, não, essa aqui é mais bonita. E reformamos a praça lá do Seu Peraz, construímos uma praça aqui no bairro Brasília, o pessoal até batizou de Praça do Formigão, né? Construímos aqui na saída do Corumbá, ali ficava, vocês vão lembrar, um monte de pedras, eram uns 10 a 15 caminhões de pedras, para os caminhoneiros não encostar ali. Nós retiramos as pedras, construímos uma bonita praça ali, construímos uma praça lá na ilha. Agora reformamos uma praça ali na Avenida Progresso, iluminamos. Até hoje nós começamos com a academia lá. E tem outras praças, né, que a gente fez aí na cidade. Bom, também está em processo de construção a praça ali no Cidade Nova, né? Há muito tempo tinha ali um espaço, né, um terreno circular e que não tinha iluminação. Nós colocamos alguns postes lá já. E estamos construindo uma praça muito bonita lá. A Praça do Niterói já está em reforma, né? Com a equipe nossa mesmo, que nós estamos fazendo essa praça. E também tem a Praça dos Arcos. Ali, entre o Fórum IEF e a entrada principal da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, tinha um terreno baldio ali, né? Onde tinha um outdoor, o pessoal usava ali para jogar lixo, essas coisas. Ali vai ser mais um monumento. Vai ter ali arcos projetados em aço, né, de chapas de 60 centímetros de largura. Vai ter chapa ali, acho que próxima a 6, 7 metros de altura. E vai ter aquelas luzes projetadas, aquelas mesmas luzes que iluminam a Praça da Matriz e que não deixam de dar um realce ali na arquitetura externa da igreja. Aquelas mesmas luzes que iluminam a Praça Floriano Peixoto vão estar iluminando essa Praça dos Arcos. Então eu acho assim, a praça é o ponto de encontro da família, é o lugar onde vai o pai, a mãe,
e as crianças, né, e os filhos adultos. É que quando os filhos da gente vai crescendo, eu já não quero caminhar mais com a gente, não. A gente vai para um lado e eles vão para o outro. Mas é o ponto de encontro da família, e eu acho que valoriza muito a cidade, torna a cidade mais alegre, torna a cidade mais bonita, e eu acho muito importante essa construção de praças. Beleza.